É nos fazer semelhantes a Ele, né? Abençoado, curado, restaurado em todas as áreas. Nós estamos na nossa série, né, Escolhas de Cura. Então essa série é bem longa, tem nove ministrações. E nós estamos na terceira hoje, amém? Débora pregou a semana passada, né? E depois acho que foi Gabriel, se eu não me engano, na outra, na primeira. E hoje nós vamos estar ministrando sobre a escolha da esperança. A escolha da esperança. Escolhas de cura. Então, já foi falado aqui sobre Jesus como nosso modelo de cura, né? E a escolha da realidade. Hoje, eu quero falar sobre a escolha da esperança. Abra sua Bíblia aí comigo em Mateus capítulo 5, versículo 9. Diz assim: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós vivemos uma sociedade doente, é ou não é? Liga a televisão, só tem coisa ruim, né? Só pessimismo, o Brasil vai quebrar, né? O governo está ruim, né? Lá fora só... Você liga a televisão, só tem acidente. Eu não sei você, eu tenho umas páginas assim que recebo sempre notícia, só tem coisa ruim, é, não é? No mundo inteiro, eles vão achar lá, não sei na onde, caiu um carro, não sei na onde. Pum, aí está lá. Aí, outro lugar no mundo, vai lá, busca outra coisa. Daqui a pouco você pensa que está tudo assim, né? E desde quando eu viajo assim, estou em algum lugar, falo assim: ih, como é que está aí? Arrebentou tudo? Eu falei: nem vi. Foi por aqui? Não, eu vi no jornal que acabou com a tua cidade. Eu falei: caminha não. Não é assim? A gente vê uma coisa, de repente aquilo se torna um monstro. Então, nós vemos uma sociedade que está cada vez mais doente, podemos dizer assim, o mundo está doente. Então, às vezes, nós colocamos nossa esperança em coisas. Colocamos a nossa esperança na política, né? Não, quem sabe alguém, né, que vai lá mudar, né, o nosso governo, né? Então a nossa esperança está lá no Planalto, né? Se alguém, né, alguém chega lá e vai mudar tudo para nós. Ou às vezes nós colocamos nossa esperança no marido. Às vezes o casamento não está muito bom. Quem sabe eu tenho um marido diferente, né? Quem sabe eu tenho uma esposa diferente. Quem sabe eu tenho uma namorada diferente. Quem sabe, sei lá. A gente sempre coloca a esperança em alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, que a nossa cura não está na política, não está na outra pessoa, não está em coisas, não está no dinheiro. Quem sabe se eu tivesse mais dinheiro, né? Seria mais feliz. Quem sabe se eu morasse em outro país, né? Seria outra coisa, um país desenvolvido. E quando você vê toda a expectativa que nós colocamos, esperanças em coisas erradas, nós vamos nos frustrar. Amém? Vamos nos frustrar. Porque às vezes pensamos assim: se eu tiver bastante dinheiro, eu vou ser feliz. Mas se fosse esse o caso, os milionários, as pessoas que tinham muito dinheiro, não se suicidavam, né? Não morriam de overdose, não ficavam desesperados, não ficavam, né, sei lá, perdidos como estão aí, como nós olhamos. Então, na verdade, nossa esperança não pode estar nessas coisas. Nossa esperança tem que estar no Senhor. Amém? Nossa esperança tem que estar no Senhor. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Eu gostaria que você meditasse junto comigo, porque quem escolhe, por exemplo, a ofensa, quem escolhe a mágoa, o ressentimento, vai sempre continuar ferido. E essa dor irá te matar aos poucos. Então vai gerando dor, mais doença, mais gente doente ao seu redor. Porque muitas vezes nós escolhemos coisas erradas, nós escolhemos o caminho errado, mas nessa noite nós vamos escolher aquilo que é certo, amém? 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 Vamos escolher esperar no Senhor, vamos buscar a nossa cura, a nossa restauração no Senhor. Então eu gostaria de ler uma frase aqui, diz: quando você escolhe a esperança, escolhe a cura, amém? Vamos falar junto? Quando você escolhe a esperança, você escolhe a cura. De novo, quando você escolhe a esperança, você escolhe a cura. Amém? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Algumas atitudes práticas aqui que nos ajudam a buscar a esperança. Algumas atitudes práticas. Primeiro, escolha ter boas lembranças. Boas lembranças. Escolha ter boas lembranças. Eu quero ler um texto, né, que está em Lamentações,
lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 3 a 21, capítulo 3, versículo 21 em diante, diz assim: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim, as suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Amém? Não está todo o texto aí, só está o começo, né? Todavia, lembro-me do que pode me dar esperança. E aqui no texto, né? Jeremias, ele fala, né? Onde deve estar a minha esperança? Porque se nós entendermos o contexto desse livro, dessa carta, desse livro que foi escrito, nós vamos ver que estava um caos. Jerusalém estava destruída, né? Tinha sido invadida pelo Nabucodonosor. As pessoas que estavam lá dentro tinham sido sitiadas dentro da cidade. Antigamente as cidades tinham muros, né, fortificados. Então os inimigos, o que eles faziam? Eles ficavam na porta, ninguém entrava, ninguém saía. Tudo bem se fosse ficar uma semana, mas eles ficaram muito tempo aí, cercando, sitiando a cidade. Eles não podiam entrar, não sair. Era lá fora que eles iam pegar o alimento, era lá fora que tinha comida, era lá fora que eles tinham o sustento deles, que as plantações eram fora da cidade. E aí começaram a passar fome. Se você ler o livro de Lamentações, você vai ver que era a tal ponto a fome que as mães estavam cozinhando seus filhos para comer. Imagina alguém passar tanta fome assim, né? Se você ler o texto da palavra de Deus, você vai ver isso. Então, Jeremias tinha tudo para ficar chorando, né? Para ficar se lamentando, por isso chama Lamentações. Ele tinha tudo para dizer assim: acabou o mundo, né? Acabou tudo, vamos morrer aqui, não tem mais esperança para nós. Mas naquele momento ele escolheu olhar para cima, amém? Ele escolheu esperar no Senhor. Ele diz assim: ainda ouso, porém, ter esperança. Independente da circunstância que nós estamos enfrentando, eu vou olhar para cima. Eu vou olhar para aquele que nos ama. Quando diz assim, quando eu me recordo, quando eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. E aí o versículo 22 diz que o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo isso a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, e por isso nele eu esperarei. Amém? A nossa cura está em Deus, por isso nós devemos trazer à nossa lembrança coisas boas. Se você quer acabar, né, com a desesperança, coloque a sua esperança no Senhor. Comece a pensar coisas boas. Porque, né, quem escolhe sempre a esperança, ela destrói o pessimismo, o negativismo, o fatalismo. Então a vida sempre nasce com a esperança. E nós precisamos entender isso. A esperança, o fim da esperança é o começo da morte. Porque quando nós não temos mais esperança, nós morremos, não é? Então, tem muitas pessoas que já morreram antes de morrerem. Sabiam disso? Já morreram antes de morrerem. Você olha para ela assim, ela não tem mais esperança de viver. Ela está viva, mas ela quer morrer. Ela não tem mais esperança no futuro, não tem esperança mais no relacionamento, porque foi ferida no passado, algum relacionamento deu errado, não quer mais ir para frente, né, quer desistir. Outras pessoas não têm mais esperança de uma mudança, de um futuro melhor. Então, quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que as pessoas estão mortas-vivas, na verdade, porque elas olham e não têm mais esperança. E aí elas dizem, então eu vou, né, acabar com a minha vida aqui mesmo, né, eu vou entrar nesse vício, eu vou me entregar a isso, eu vou me entregar àquilo, e acabam então morrendo. Então, para que isso não aconteça na nossa vida, nós precisamos trazer boas lembranças ao nosso coração, à nossa mente. Você vai escolher ter boas esperanças. Quando você olha assim, você começa a se sentir fraco.
Comece a olhar para Deus, comece a olhar para as coisas boas que Deus já fez na sua vida. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança, amém? Comece a pensar, você está lá trabalhando, aí o negócio está ruim, aí você pensa assim, se você começar a pensar coisas negativas, pessimismo, né? Você começar a pensar no fatalismo, é assim mesmo, todo mundo é assim mesmo, não tem jeito, e quando nós começamos a pensar nisso, nós começamos a morrer. Morrem nossos sonhos, morre nosso propósito, morre as coisas para uma vida melhor. Então nós precisamos escolher ter boas esperanças. Deus é bom e Ele está no controle de tudo, amém? Creia nisso. Segunda coisa que nós precisamos, atitudes que nós precisamos, práticas que nós precisamos, que nos ajudam a buscar a esperança, proteger a mente. A nossa mente precisa ser protegida. Não deixe que o inimigo o acuse, não deixe que você deixe a guarda aberta, podemos dizer, da sua mente para as coisas. É por isso que Jesus disse que os nossos olhos é a janela da nossa alma. Aquilo que entra através das mídias sociais, através dos noticiários, através daquilo que nós escutamos, através do pessimismo de outras pessoas. Quando nós começamos estamos perto de pessoas que são negativas, nós acabamos sendo influenciados, não é? Você senta com uma pessoa, ela fala assim, está ruim demais. Não, eu trabalho, não adianta. Meu casamento é ruim. Aí, mulher é tudo assim. Homem é tudo assim. Não acredito em igreja. Esse negócio de Deus está por fora. Aí você, daqui a pouco, você está ruim também, né? Você fica ruim junto com aquilo, né? Você parece que aquele negócio, aquela coisa vem para você. Então, o que você precisa fazer? Levantar um escudo. Levantar uma proteção. Amém? Você precisa estar com pessoas que vão te colocar mais perto de Deus, pessoas que vão te levantar, pessoas que vão te impulsionar, pessoas que vão falar coisas boas. Está difícil hoje, mas vai melhorar, né? Deus está no controle, Deus vai fazer uma obra na nossa vida, Ele não desistiu de nós, o Brasil não se acabou, Deus está no trono sentado, Ele vai reinar sobre nós. Então, quando nós começamos a trazer a nossa mente, a palavra de Deus, que é as Escrituras, né? As promessas de Deus para a nossa vida, então aquilo que Deus é, aquilo que Deus já fez, nós devemos proteger a nossa mente. Em Tessalonicenses 5:8 diz assim, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. É como se fosse um capacete, né? Na guerra, né? Naquele tempo, né? Os soldados, eles tinham um capacete que protegiam a cabeça, né? De cair qualquer coisa, de ser, né? Machucados com a espada ou coisa assim. O capacete é muito importante, você sabe, né? Alguém que se machuca com um acidente, a cabeça, se bater, é a coisa mais frágil do nosso corpo. Então nós precisamos proteger. E aí fala de proteger a nossa mente, né? Nós gastamos tanto dinheiro com estética, né? As mulheres, né? Então gasta, né? Aquele monte de creme, né? Para ficar bonita. Não é errado, né? Pinta cabelo, né? Compra aquela roupa, faz aquele negócio todo, né? Se protege, né? Os homens, né? Compram uma roupa mais assim, né? Descolada, né? E é aquela coisa toda, né? Então a gente cuida muito, né? Até mesmo na comida, algumas, né? Comemos bem, mas muitas vezes nós não cuidamos da nossa mente. Nós não alimentamos a nossa mente como deveria ser alimentada. Então, quando a gente fala de conhecer mais o Senhor, né, de conhecer mais sua palavra, de ler a palavra, os devocionais que nós fizemos, a palavra de Deus, a Bíblia traz esperança ao nosso coração. Não sei você, mas quando você está meio assim, triste, aí você abre lá nos Salmos, né? Aí você abre o Salmo e começa a ler, de repente assim, você começa a ter, né? Aquela angústia começa a sair dentro de você, você começa a ficar começa a pensar melhor, você começa a ficar mais leve, porque você está trazendo para a sua mente aquilo que dá esperança. Amém? Você está protegendo a sua mente com palavras negativas, com coisas ruins. E é isso que o apóstolo Paulo diz, né? Lá em Filipenses 4:8, ele diz, enfim, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma coisa boa, pense nessas coisas. Ou seja, nós precisamos trazer para a nossa mente coisas boas. Então nós lemos bons livros,
vemos bons filmes, escutamos boas músicas, né? Escutamos coisas que nos edificam. E às vezes nós baixamos a guarda e começamos a ouvir coisas ruins, noticiário ruim, né? Então os escândalos que estão acontecendo lá fora, né? Na política, os escândalos que acontecem dentro da igreja, né? Só que está falando agora, né? Pastor está enrolado nisso, pastor não sei o quê, igreja tal fez isso. Tem uma turma no YouTube, é só para meter pau na igreja, você já viu? Só para meter pau, só para falar ruim. Para falar bom, não fala. Aí agora fizeram uma música aí, está todo mundo falando da música, que a música não sei o quê, que é não sei o quê, lá não sei da onde. Parece que eles ficam caçando onde tem uma coisa ruim, onde aconteceu algum pastor, um líder religioso aí, que fez a coisa ruim, para ficar jogando isso. E nós ficamos alimentando a nossa mente com isso. E essas coisas vão tirando a esperança em nós. Para que buscar Deus? Para que ouvir, né, o pastor? Para que estar com o irmão? E a gente começa então a duvidar. O inimigo começa a agir na nossa mente. Então, proteja a sua mente. Amém? Terceiro, cultivar a oração. Então, Lamentações diz: ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Então, a oração, ela não é o último recurso para a nossa vida. A oração tem que ser o primeiro recurso. Amém? Muitas vezes, quando fizemos tudo, né? A última coisa, vamos orar agora. Não é assim? Agora não vamos orar. Não. Quando o negócio começa a ficar difícil, é aí que você precisa orar. E aí, como diz aqui Lamentações, né, uma oração, como diz os salmos que nós lemos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O apóstolo Paulo fala também em Filipenses 4:6, ele diz que então, não fique ansioso, preocupado com coisa alguma, mas comece então a orar, diz, com súplicas, orações, né, com ações de graças. Quando nós precisamos que a nossa esperança seja restaurada na nossa vida, nós temos que escolher a oração. Jesus tinha costume de subir um monte, como diz a Bíblia, de costume, ele subia um monte, sempre estava orando, sempre estava se retirando para buscar o Pai, porque é na oração que nós saímos mais esperançosos, amém? É na oração que nós encontramos força para continuar a nossa caminhada. Então, cultive a oração. Outro, confiar em Deus, outra prática. Então, Ele pode mudar todas as coisas. Em Jeremias 17:7 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Amém? Diz aqui, precisamos confiar no Senhor. Eu não sei, pode cair, né, tudo lá fora. Pode mudar todas as coisas, né? Pode estourar todos os bancos, pode acontecer as coisas ruins, pode, né, tem notícias ruins, mas quando você confia no Senhor, é diferente. Amém? A sua esperança, ela renasce novamente. Então, confie no Senhor. E o penúltimo diz assim, outra coisa prática para nós, purificar a vida. Purificar a vida. 1 João 3:3 diz assim: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém? Purificar a vida. O que isso significa? Nós precisamos ter uma vida santa, porque o pecado é pesado, o pecado machuca, o pecado dói, o pecado traz culpa, o pecado traz desesperança, né? Quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, quando nós escolhemos desobedecer a Deus, e isso tira esperança do nosso coração. Nós ficamos fracos espiritualmente, doentes, podemos dizer assim. Então, nós precisamos nos purificar. E é muito importante nós nos arrepender dos nossos pecados, nós confessar os nossos pecados. E porque Jesus veio para isso. Ele morreu na cruz para nos remir dos nossos pecados. Amém? Nós precisamos abandonar os pecados. A Bíblia diz que eles tenazmente nos assediam. A Bíblia diz: livremos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Precisamos nos livrar. Nós estamos numa corrida. Nós temos uma proposta, nós temos um destino, Deus tem um propósito para a nossa vida, e nós não vamos conseguir lá vivendo no pecado, levando o pecado como carga. É como alguém que vai correr, ele precisa de uma roupa apropriada, se ele levar peso, ele não vai conseguir chegar no final, e a nossa corrida não é de 100 metros, é uma maratona.
E aí nós precisamos tirar todo o peso, tirar todo o pecado, nos purificar dos nossos pecados. E isso nos ajuda a termos mais esperança no nosso coração. Então, é mais ou menos quando nós tomamos banho, né? Purificar é mais ou menos isso. Então, você trabalhou o dia inteiro, você está lá suado, você está lá, né, cheio de poeira, cheio de sujeira, né? Você se sente incomodado, e aí você vai e toma um banho, e aí, né, você sente até alívio, não é? Então, quando nós vamos até Jesus e nos dobramos diante dele, pedimos perdão dos nossos pecados, todo aquele peso sai de dentro de nós, não é? Você já sentiu isso na sua vida? Você já experimentou isso? Viva isso na sua vida. Então, purifique do seu pecado na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E Jesus tem poder para isso. Outra coisa e última aqui, cumprir o seu chamado. Efésios 1:18 diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa esperança dele nos santos. Você tem um chamado, amém? A Bíblia diz, né, e Paulo aqui está orando pelos irmãos, eu oro, ele diz assim, estou orando para vocês. Para quê? Para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para que vocês entendam que a sua vida, você tem um chamado. Você foi feito com um propósito. E esse propósito é muito grandioso. É muito honroso ser chamado por aquele que criou todas as coisas, assim, eu te criei, te formei com um propósito. Mas muitas vezes nós não conhecemos, muitas pessoas não conhecem, pensam que a vida, sei lá, é só aqui, os prazeres da carne, só viver aqui, se alegrar com coisas aqui, mas esse mundo é passageiro. Nós estamos aqui não só para ganharmos dinheiro, para trabalhar, para curtir aquilo que nós ganhamos, nós estamos aqui com um propósito, um propósito de sermos parecidos com Jesus, de sermos semelhantes com Ele. Jesus nos mostra que Ele veio com um propósito. Ele veio para nos salvar, para nos redimir. E Ele viveu isso, Ele serviu a nós e nos mostrou que existe um propósito. Então, cumpra o seu propósito. Quando você está dentro do seu propósito, você está motivado. Não é? É mais ou menos assim, se a gente trabalha só por causa de dinheiro, você está triste. Agora, quando você trabalha com um propósito, naquele trabalho, você encontra satisfação, você abençoa outras pessoas, é abençoado. Então, nós precisamos cumprir o nosso propósito. Então, para buscar esperança, é preciso lembrar e cuidar da mente para pensar coisas boas, orar humildemente, confiar em Deus, se purificar dos pecados, falar sobre o que espera e exercer o chamado que Deus nos deu para a nossa vida. Amém? Então, busque esperança em Deus. Alguns caminhos aqui de Deus para a cura, então. Já que nós falamos algumas práticas, às vezes nós estamos feridos. E não sei o que você já enfrentou na vida, porque a gente perde esperança quando a gente já lutou por aquilo ou foi ferido na caminhada e nós perdemos, por exemplo, a esperança em Deus. Algumas coisas aqui então, um caminho aqui para a cura pela esperança. Primeiro, crer em quem Deus é. Crer em quem Deus é. O problema nosso é que muitas vezes nós nos perdemos e achamos que Deus não é bom o suficiente, que Deus não nos ama, Se Ele me amasse, eu não nascia nessa família, eu não passava por isso, eu não tinha essa situação, por que Deus não faz nada? E aí você começa a perder a esperança. A primeira coisa que o inimigo quer falar para nós é que Deus não é bom. Daí começou lá no Éden. Se Deus fosse bom, Ele fazia, você podia fazer o que quisesse e você seria igual a Ele. Mas você não é, então, como isso aqui você vai ser? Ou seja, nos dá caminhos alternativos e colocando sempre dúvida de quem Deus é. Deus é bom. E eu quero ler em Romanos 8:34, que diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou e está
à direita de Deus e também intercede por nós. Salmo 86:15 diz assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente e rico em amor e em fidelidade. 2 Coríntios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. O Salmo 23 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Esses versículos falam de um pai amoroso, amém? Deus é um pai amoroso. Eu poderia ler outros versículos, são vários versículos que a Bíblia fala sobre isso, mas o versículo de Salmo 86:15 diz: mas tu, Senhor, é Deus compassivo, misericordioso. O nosso Deus é um Deus que nos ama, como diz aqui, seja Deus e Pai do nosso Senhor, Pai das consolações, Pai que tem misericórdia de nós, Pai que é compassivo quando nós erramos, quando nós estamos perdidos. Ele é um Pai amoroso. Aqui me faz lembrar do pai do filho pródigo, daquela parábola, né? Lá em Lucas capítulo 15, o filho perdido. Aquele filho foi embora, gastou a herança do pai, e quando o filho voltou arrependido, nós temos ali um pai amoroso, né? Essa parábola poderia chamar, né, o pai amoroso, não o filho perdido. Ou seja, o pai que recebe o filho de volta. E muitas vezes, na nossa mente, nós perdemos quem Deus é. Nós acabamos acreditando no inimigo. Olhamos para as circunstâncias, às vezes passamos momentos difíceis, às vezes estamos enfermos, às vezes passamos situações onde as pessoas nos ferem, onde nós somos às vezes rejeitados, e às vezes fomos rejeitados por pessoas que deviam nos amar, na nossa família, às vezes nosso pai, nossa mãe, às vezes nossos parentes nos rejeitaram, às vezes desde pequeno, e aí a gente começa a colocar a culpa em Deus, né? Por que eu nasci nessa família? Por que meu pai fez assim? Eu queria ser igual ao fulano, eu queria ser igual ao outro, e eu não passo por isso, e eu passo. E aí você começa a duvidar de quem Deus é. Porque quando nós duvidamos que Deus não é bom, você vai buscar outro Deus. Quando você duvida que Deus não é bom, você se afasta dele. Você ignora ele. Quantas pessoas estão revoltadas com Deus, que você já conhece por aí? Não é? Não é? Ah, não, Deus não existe. Ah, deixa Deus para lá, ele morreu. Ele não fez nada para mim. Eu tenho que trabalhar aqui, se eu não trabalhar, não consigo nada. Deus está nem aí comigo. Não é assim? Porque eles acham que Deus os abandonou. Eu quero falar para você, Deus nunca nos abandona. Amém? Ele sempre está lá conosco. Ele não tem culpa das coisas difíceis que acontecem com a gente. Ele não tem culpa das pessoas que nos magoam. Não tem culpa, porque cada um tem a sua escolha. Infelizmente, algumas pessoas fazem coisas erradas. Mas nós temos um Deus que é um Pai amoroso. Se nós precisarmos dele, Ele vai nos ajudar. Como diz aqui, Ele intercede por nós. Amém? Tem alguém que está lutando por você, Deus. Ele está lutando por você. Ele está torcendo por você. Ele olha para nós, está lá empolgado conosco. Você vai conseguir, eu abri o caminho para você, eu di tudo para você. Eu dei o meu Espírito, eu Santo, eu di a graça, eu abri a porta, eu abri o caminho para você entrar na minha presença. E nessa presença que você vai receber tudo o que precisa: consolo, conforto, esperança, misericórdia, cura, tudo está nele. Então, se nós duvidamos dele, nós não recebemos. É isso que diz a Bíblia. Eu preciso crer que Deus existe e que Ele pode me abençoar quando eu necessito. Eu preciso entrar, por isso que a Bíblia diz, se aproxime de Deus, Ele chegará a vós. Se quebrante diante dEle e Ele vem nos ajudar. Como diz aqui Davi, ele está falando de, ainda que eu passe pelo vale da sombra de morte, eu não vou ter medo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu sou fortão. Eu não tenho medo. Não é isso não? Não é isso aqui, não? Eu consigo todas as coisas. Eu sou
né? Legendário, né? Eu sou o cara. Não é assim? Eu sou esse, eu consigo. A gente consegue até um pedaço. Mas daqui a pouco a força não tem mais. A saúde não dá conta, o dinheiro não dá conta, né? Aí você vê que as coisas que você confiava não vão dar certo, você começa a se frustrar. Mas a Bíblia diz aqui, né, Davi falando, que ele fala, ainda que eu passe por momentos difíceis na minha vida, por um vale de sombra e de morte, eu não vou ter medo, não terei medo de perigo algum, porque tu estás comigo. Amém? Fala para o seu irmão, Deus está com você. Deus está do seu lado. Você não está vendo? A gente não consegue ver, né? Mas Ele está. Porque Jesus falou, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E o que é nunca? Nunca é nunca. Amém? Se Ele falou, Ele fala mentira. Deus fala mentira. Então Ele está aí. Ele está com a gente. Ele está com você. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei que Ele não te abandonou. Amém? Deus não nos abandona. Confia nele. Creia quem Ele é. Ele é um Pai amoroso. E reconheça Ele. E você vai ver o que Ele pode fazer na sua vida. Estenda a sua mão, diga, Senhor, me ajuda. E Ele vai te ajudar, com certeza. Ele nunca rejeita o seu filho. Segundo, nós precisamos o caminho para a cura. Primeiro, creia em quem Deus é. Segundo, reconheça quem eu sou. Reconhecer quem eu sou. Ou reconheça quem você é, quem nós somos. Reconhecer quem nós somos. Então, eu realmente sou um filho despedaçado. A Bíblia diz, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto, que não venha a ser conhecido. Então, quem nós somos? A Bíblia diz, nós somos pecadores. Estávamos perdidos, estávamos longe, não tínhamos valor nenhum para o mundo, mas para Deus tínhamos. Amém? Porque Ele morreu por nós naquela cruz. Deus não morre por mim, né? Por nada, Ele morre por nós, Ele morreu por mim e para você. Mas a primeira coisa que nós precisamos é escolher a nossa vida de filiação com Deus. Então, reconhecer quem você é, resolva a sua filiação. Resolva a sua filiação. Tem um livro, né? Fala lá, Paternidade Bem Resolvida. Né? Quem é seu pai? Resolva isso. O filho estava em casa e foi embora. Não queria mais o pai. E foi viver a sua vida. E lá, ele perdeu tudo. Gastou tudo e ninguém lhe dava mais nada. A Bíblia diz que ele queria comer comida de porcos, mas nem isso era possível comer. E ele olhou para a sua vida e falou assim, na casa do meu pai, os empregados do meu pai têm comida em abundância e eu aqui morrendo de fome. Por que que ele escolheu esse caminho? Porque ele escolheu viver independente de Deus. Cada vez que eu e você escolhemos viver independente de Deus, não preciso de Deus, eu cuido da minha vida, ninguém manda em mim, nem Deus manda em mim, eu quero fazer aquilo que eu quero. Quando você quer viver independente de Deus, nós acabamos nos afastando dele e perdendo tudo que nós precisamos, principalmente a esperança, porque uma hora, né, os recursos acabam. Então, nós precisamos reconhecer, né, quem realmente eu sou um filho despedaçado. Nós precisamos quebrantar nosso coração diante de Deus, pedir perdão dos nossos pecados e viver a nossa filiação. Então, eu realmente sou um filho amado de Deus. Você precisa ter esse encontro pessoal com Jesus. A Bíblia diz, todos aqueles que creram e receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber quem? Quem? Crê em seu nome. Quem crê em Jesus? Você crê em Jesus? Amém? Como Senhor e Salvador da sua vida? Se você crer de todo o coração, você é um filho. Deus te adotou. Amém?
Você é adotado por Ele. Nós somos adotados agora nessa nova família espiritual. Por isso que podemos chamar Ele de Pai. Então, se Ele é nosso Pai amoroso, nós devemos viver então como filhos amados de Deus. Resolver, viver como filho. E aí você vai perguntar assim, como é que é ser filho de Deus? Como é que é? Olhe para Jesus. Amém? Jesus podia vir como um pai, ele escolheu vir como um pai, vir como uma mamãe, não sei. Ele podia nascer como ele queria. Ele é Deus, ele pode fazer o que quiser. Ele podia vir como extraterrestre, um anjo. Ele podia vir do jeito que ele quisesse. Mas ele veio como filho. Amém? Filho de Deus. Ele veio como filho. Então, como filho, ele nasceu numa família que tinha pai e mãe. Como filho, ele tinha um relacionamento com o pai. Com 12 anos de idade, os pais perderam Jesus. Onde é que ele estava? No templo, na casa do pai, como ele diz. Você não vê não que eu estou na casa do meu pai? Com 12 anos, ele já sabia quem era o pai dele. E ele veio como filho, um filho amado, um filho obediente, um filho humilde, um filho que honrou o seu pai, que glorificou o seu pai, um filho que era um filho que o pai tinha prazer nele. Esse é meu filho em quem me agrado. Deus falou isso dele. Imagine se Deus fala isso de nós também. Esse é meu filho em quem me agrado. Eu gosto dele, eu gosto quando ele escolhe as coisas certas, eu gosto quando ele faz isso, quando ele faz aquilo, ele realmente me glorifica. Então, nós precisamos aprender a viver como filhos amados. E a primeira coisa, nós precisamos ter consciência disso, que Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E Ele veio para nos curar dos nossos pecados, para viver essa vida. Então o Senhor, Jeremias 31:3 diz assim, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei, com amor eterno, com amor leal a atraí. 2 Coríntios 12:10 diz, eu tenho que me sentir fraco para receber poder, porque quando eu sou fraco, é que me torno forte. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Eu li o texto aqui. Eu preciso me sentir fraco. Ou seja, eu preciso me render a Deus, como filho. Amém? Deixe de gerenciar a sua vida. Nessa noite, porque você quer ser curado da sua esperança, se renda a Deus. Você vai ver que Ele vai fazer uma obra tremenda. O apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco, é que eu sou forte, porque eu me rendo diante de Deus. Pare de lutar suas lutas sozinhos, e comece a lutar, e comece a se render a Deus. Então, seja o teu amor, o meu consolo, no Salmos 119:75. E Romanos 3:24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, reconhecer quem eu sou. Amém? Você reconhece quem você é? Você se rende diante de Deus, sendo Ele Deus e nós filhos. Então, em obediência, em rendição, você vai ser transformado e curado. Terceiro caminho para a cura da esperança é crer que Deus pode me mudar completamente. Amém? Deus pode me mudar completamente. Decida mudar pelo poder desse amor. Deus pode me curar. Eu não sei como é que está a sua esperança. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Quem sabe você diz assim, não tem mais jeito para mim. Eu quero dizer para você que tem sim. Deus pode mudar qualquer situação. Deus pode mudar qualquer coisa. Ele tem poder. Ele pode mudar não somente as circunstâncias, mas principalmente a nós. Assim você diz, às vezes, não tem jeito mais para mim. Eu não consigo mais vencer esse pecado. Eu não consigo mais viver uma vida que agrada o Senhor. Não tem mais jeito para mim. Eu quero dizer nessa noite para você que tem sim. Amém? Deus pode curar você. Deus pode restaurar você. Deus pode transformar a sua vida. Então decida crer que Deus já te deu o poder para mudar.
Como filho amado, Ele te dá o Espírito Santo, que age na sua vida, te dá a sua graça. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, a tua graça me basta. Então, quando eu entendo o poder da graça de Deus, quando entendo e recebo essa graça na minha vida, e busco essa graça, e creio nessa graça, Deus pode mudar qualquer situação. Eu poderia contar vários testemunhos de pessoas aqui que eu já conheci, da minha própria vida. Né? Se você me conhecesse como era antes, falava assim, esse cara não tem jeito. Né? Olhava para mim e falava assim, nossa, isso aí já era. Né, o filho do seu Luiz, meu Deus, ele está perdido. 2 filhos tranqueiros que ele tem. Não é que você não conheceu uns 35 anos atrás como era. Não tinha jeito. E Deus foi lá, né, tocou com o seu poder e transformou a minha vida. E Ele pode transformar a sua também. Amém? Em Isaías 40, 28 a 31, tem um versículo muito forte aqui. E aí fazer algumas perguntas para nós. E ele vai responder. Diz assim, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam, que confiam no Senhor, renovam o quê? As suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluias, amém? Aqueles que esperam no Senhor. Será que você não ouviu falar? Será que você não sabe? É isso que ele vai falar aqui. Você nunca ouviu falar, não? Quem é Deus? O poder que Ele tem, a graça que Ele tem, o amor que Ele tem. Ele criou todas as coisas. Ele pode transformar qualquer coisa. Se você esperar no Senhor, você vai renovar suas forças. A Bíblia diz aqui que Ele vai fortalecer o cansado, dar vigor àquele que não tem nenhuma força. Eu não sei como é que você entrou aqui novamente, mas eu sei que Deus pode restaurar a sua força. Não é eu não. Eu só estou falando aqui sobre Ele. Eu também preciso tanto quanto você, mas eu sei que Ele pode fazer. Ele já fez isso na minha vida, eu creio que na sua também, mas renova a sua força nessa noite. Filipenses 2,13 diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Rick Warren diz assim, Jesus Cristo conhece os erros que você cometeu, mas não veio para apagá-los. Veio para desfazê-los. Ele não veio para condená-lo, mas para transformá-lo. É possível ter uma ficha limpa com Deus. Aleluias, amém? É possível, né? Vai lá e ficha limpa agora, o cara está zerado, né? Fez um monte de coisa errada, né? Era para estar, né? Perdidão, mas agora ficha limpa. Vida nova. Deus pode fazer isso com você. E quarto e último caminho para a sua esperança, escolher a esperança agora. Amém? Não deixa para amanhã. Agora. Romanos 8, 24 diz, pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Aleluias. Esperança está naqueles que são salvos. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Deus prometeu, Ele é o Deus da esperança. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das feridas, das suas feridas. Salmo 147. E Anne Frank, né? Essa menina judia que foi morta pelos nazistas, né? Ela escreveu um dos best-sellers, né, um diário. Ela diz assim, que maravilha é ninguém precisar esperar um único momento para melhorar o mundo. Que maravilha é ninguém precisar esperar um único momento para melhorar o mundo. A sua confiança estava em Deus. Amém? Não sei se você já leu esse livro, muito legal. Eu não li, não.
mas me falaram que é muito bom. Então eu não cheguei já vi falar muito sobre ele. Eu vou ler ainda, na hora que eu achar ele, eu leio. Então, é um best-seller aí dessa menina que foi morta pelos nazistas. Ela era judia, né? Na época lá da Segunda Guerra Mundial. Mas ela foi morta, mas no corpo, na alma não, porque ela queria em Deus. Amém? Ela tinha só esperança no Senhor. Então, comece com você e comece agora mesmo. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. E hoje é uma noite de cura, mas é cura da nossa esperança. Daquilo que nós não temos mais esperança. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero dizer para você que Deus tem poder para te curar. Amém? Ele tem poder para nos curar. E como nós vimos aqui, o caminho para a cura é crer em quem Ele é, reconhecer quem você é e crer que Ele pode mudar completamente e escolher nessa noite, agora mesmo, a colocar a esperança no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor são renovados, são curados, são transformados. É a palavra de Deus que diz isso. Não é um homem, mas o próprio Deus que tem poder para curar. Então, nesse momento, quando você perdeu a esperança, eu quero fazer essa pergunta para você. Será que foi com relação aos seus pais biológicos? Será que foi com um relacionamento afetivo que você foi ferido? Quem sabe foi com líderes de igrejas? Ou quem sabe foi com um amigo, com um colega de trabalho? Ou quem sabe foi com a sua fé? E nessa noite, você e nós precisamos dar um passo para a cura. E se você quiser nessa noite, né, eu quero convidar você, com os olhos fechados, a falar com o seu pai, que está aqui. E ele pode curar você. Eu não sei como está a sua esperança, mas eu sei que Ele pode renovar a sua esperança. Deus é um Deus que cura as nossas enfermidades. E só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Ele pode fazer isso. Então, se você precisa nessa noite, aleluias, restaurar seu relacionamento, escolha hoje não a ofensa, não a mágoa, escolha o perdão, escolha a cura, escolha Jesus. Jesus nos ensinou a sermos filhos, e naquela cruz, Ele não trouxe para o coração todo o ódio que aquelas pessoas estavam contra Ele naquela cruz, mas Ele, naquela cruz, Ele diz: Pai, perdoa eles, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que eu estou fazendo, Senhor, estão sendo levados pelos seus próprios desejos, pela mentira, pelo engano. Perdoa. E muitas vezes nessa nosso relacionamento, nessa nossa vida, os relacionamentos quebrados nos traz desesperanças. Quem sabe no casamento, quem sabe num relacionamento com a pessoa, com os seus pais, eu não sei, mas eu quero dizer para você: Deus pode te curar, Deus pode restaurar, mas é uma escolha sua. Ele não vai forçar você, Ele está te convidando. E a palavra dele diz que: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou lhe dar alívio, eu vou lhe dar descanso. Então quero convidar você nessa noite a ir até Jesus, Ele, se colocar diante dele e dizer: Senhor, eu preciso, Senhor, escolher nessa noite ter esperança novamente. Eu quero, Senhor, nessa noite escolher, ó Deus, colocar esperança num futuro melhor, num relacionamento melhor. A minha vida não morreu aqui, não acabou aqui. Eu posso continuar sonhando, eu posso continuar esperando nas pessoas, mesmo que às vezes fui ferido, mas existe um relacionamento melhor para mim. Quem sabe as coisas deram errado, meus pais me rejeitaram, mas existem pessoas que o Senhor coloca no meu lado, que me aceitam, que me amam, que estão do meu lado. Eu quero, ó Deus, buscar no Senhor. Existe uma segunda chance no Senhor, existe esperança no Senhor. E eu quero nessa noite tirar todas as desesperanças do meu coração. Eu quero que o Senhor
cure o meu coração nessa noite, cure a minha vida, transforma-me, Senhor, para que eu possa receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. Ó Deus, essa esperança, Senhor, que se acabou, essa esperança que foi embora, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer cura e restauração, em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé, colocar a mão no seu coração, aleluias, e dizer: Senhor, ó Deus, o caminho da cura é crer em quem Tu és, e eu creio que Tu és um Deus bom. Eu creio, Senhor, que Tu podes, Senhor, fazer todas as coisas. Ó Deus, eu sei que Tu podes me curar. A Tua palavra diz, nós lemos aqui no Salmo 147:3, só Tu, Senhor, cura os de coração quebrantado. Só Tu cuida, Senhor, ó Deus, das minhas feridas. E nessa noite, em nome de Jesus, eu não quero sair desse lugar, ó Deus, ó Pai, pior do que entrei. Eu quero sair, Senhor, curado. Eu quero sair restaurado. Eu quero escolher a cura. Eu quero escolher a esperança para a minha vida, Senhor. Eu sei que existe, ó Deus, um lugar melhor. Eu sei que existe um caminho melhor. Esse caminho está no Senhor, está em Ti, Jesus. Eu sei que eu preciso, Senhor, ó Deus, entender que eu sou um filho amado do Senhor. O Senhor não me abandonou. O Senhor está aqui, Senhor, para me ajudar nessa caminhada de cura, de restauração. Nesses dias, Senhor, temos ministrado sobre isso, e que o Senhor possa completar aquilo que o Senhor veio fazer. Então faça primeiro nas nossas vidas, Senhor. Nos leve, Senhor, a esse momento, ó Deus, sermos curados e restaurados. Fale com Deus agora, nesse momento. Você abre o seu coração, reconheça se você errou, peça perdão. Se você está andando sozinho, independente, volte para os braços do Pai, como aquele filho pródigo voltou para o seu pai, e você vai aceitar, você vai ver esse Pai te aceitando. Ele não veio para te condenar, Ele veio para te salvar, Ele veio para te curar. E Jesus está aqui nessa noite, Ele quer curar você, Ele quer salvar a sua vida, Ele quer te dar um propósito, Ele quer te dar esperança no coração, Ele quer te fazer um filho amado. Em nome de Jesus nós oramos e nós declaramos nessa noite sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha fazer uma obra sobrenatural do Teu Espírito Santo, ó Deus, na vida de cada um de nós, trazendo cura e restauração, em nome de Jesus. Aleluia, amém.